Hoje eu vou estar falando e compartilhando com vocês um tema de extrema relevância: automotivação. Muitas vezes as pessoas elas confundem o que é motivação e automotivação. É claro, se nós fôssemos defender uma tese sobre automotivação, nós não teríamos como finalizar o entendimento, porque a automotivação ela vai muito mais além, porque está ligado às relações interpessoais, daquilo que é externo projetado para o interior das pessoas. Por exemplo, todo ser humano, ele é motivado por natureza. Isso é uma característica já internalizada dentro da estrutura da alma do ser. O ser humano ele é motivado, ele é a ter fé, a ter esperança e aí ele ter crença nas coisas e amar. Essa motivação faz parte da estrutura do ser humano. E a motivação ela pode ser psicológica ou ela pode ser uma motivação fisiológica. Por exemplo, todo ser humano ele já é motivado a se alimentar, a se nutrir, a cuidar do seu corpo, a cuidar da sua higiene, a comer na hora certa ou a comer. E outra, não precisa ninguém vir e ficar dizendo, você tem que comer, senão você vai morrer, você tem que cuidar do seu corpo, senão você vai morrer, você tem que ir lá fazer as suas necessidades fisiológicas, senão você vai morrer. Não, isso já faz parte da estrutura do ser humano, ele já é motivado fisiologicamente, porque essa motivação ela mantém a sua sobrevivência. E tem a motivação psicológica. Uma das motivações psicológicas que eu já até falei numa das nossas reflexões é o sexo. O sexo ele é psicológico, ele é uma motivação psicológica. Os sonhos, os projetos, os ideais, aonde que as pessoas pretendem chegar ou querem chegar, isso são motivações psicológica, e essas motivações, tanto fisiológica quanto psicológica, são questões intrínsecas, já faz parte da característica humana. Mas eu quero aqui destacar para vocês o nosso tema, que é a automotivação. O que é a automotivação? A automotivação é algo que faz parte das relações humanas entre homens, mulheres, profissões, família, amizade, porque nós temos dentro de nós também três estruturas caracterizadas que faz parte da nossa humanidade, que é o amor erótico, o amor estorgê e o amor fraternal. E esses tipos de amor, eles agregam relacionamentos. E esses relacionamentos, por nós sermos seres sociais, por nós não vivermos fora de um contexto familiar ou de um contexto social, nós precisamos nos relacionar com as pessoas. E aí entra a automotivação. Agora, a automotivação é uma questão muito séria. Por quê? Porque você é o que você é, independente se você tem afagos psicológicos ou não. Se alguém te elogia, se alguém te beija, se alguém te abraça, se alguém diz que você é o cara, se alguém fala que você se vestiu muito bem, se alguém de alguma maneira massageia o seu ego em relação a coisas que você fez ou faz durante a vida, isso é bom, é maravilhoso, mas isso não pode ser o fim em si mesmo. E a maioria da queda dos seres humanos e a maioria do sofrimento e da dor dos seres humanos é que muitos acham e pensam que por não ser automotivado, a vida dessas pessoas não tem valor. A automotivação é algo de fora para dentro. E essa automotivação, ela vai acionar as suas emoções, através do seu segundo atributo, sentimento. E a sua racionalidade vai ponderar, aceitar, abraçar e talvez ignorar ou ficar feliz por essa automotivação. Vou citar um exemplo, dentre milhões e milhares que você já ouviu falar com certeza. Uma pessoa que ela sai de uma zona de pobreza e de miséria,
E de uma maneira meteórica, muitas vezes ela chega na fase do glamour, na fase da fama, na fase da ostentação, e as pessoas começam a adorar aquela pessoa que saiu do zero e agora é uma referência em qualquer área da vida, da política, da economia, sei lá. Essa pessoa, se ela não trabalhar o seu emocional, se ela não trabalhar a sua estrutura psíquica, ela vai ter um problema muito sério, porque a fama passa, o glamour passa, a idade passa. E aí a pessoa vai olhar e vai não ver mais o cenário das pessoas que massageavam o seu ego, que diziam das suas músicas, dos seus papéis no cenário da vida, e elas vão se sentir pessoas amargas, porque a automotivação pode fazer de uma pessoa dependente de um ópio, ela pode ser uma droga fatal. E muitas pessoas, quando caem, quando passa o momento da fama, do glamour, elas, na verdade, entram num período de depressão profunda, algumas tiram sua própria vida, outras entram em surto e por aí afora vai, porque elas enxergam aquilo que fizeram elas enxergar através de um sistema perverso. O mesmo sistema que levantou, que o elegeu e que o colocou numa base de sustentação, que a pessoa pensava que era definitiva, tirou essa base de sustentação, a pessoa agora viu fora da sua sustentação e aí ela começa a cobrar algo que não tem como cobrar. A maioria das doenças psíquicas, dentro do sentimento depreciativo, dentro da desvalorização humana, ela vem por causa da automotivação. A automotivação, ela faz parte, ela é bom, ela nos traz benefício, ela permite a gente avaliar o nosso ser, a nossa trajetória aqui na vida, mas é um meio, não é o fim em si mesmo. O fim em si mesmo é o que você é. As pessoas podem falar bem de você, as pessoas podem até te colocar no paraíso, mas isso não quer dizer nada se você não acreditar e se você não procurar conhecer quem que você é. Não permita que as pessoas digam quem que você é, sendo, te motivando ou talvez te descredenciando. Mas aqui nós estamos falando mais especificamente da automotivação. Portanto, seja já um ser automotivado com a consciência e com o sentimento real e verdadeiro do seu real valor. Não permita que as pessoas façam de você uma peça de manobra. Uma das patologias, não quero caracterizar essa patologia, mas também são sentimentos inconscientes quando a pessoa ela fica doente e quando ela percebe inconscientemente, ela percebe que ela se tornou o centro das atenções, para ela não interessa mais a cura. Porque talvez era uma pessoa amarga, jogada do lado, e de repente ela ficou doente e ela começa a ser automotivada, massageada. Então ela fica na dependência daquele ópio, daquela droga chamada automotivação. Tudo que foge do padrão e do equilíbrio das nossas relações humanas, das nossas vidas, pode ter certeza, vai causar doença, vai causar destruição e vai causar morte. Então, aceite os elogios e saiba que por mais que alguém fale que você é fantástico, que você é maravilhosa, que você é um intelectual que beneficia pessoas, que você é um político de nome, que você é isso ou aquilo, essa pessoa nunca terá a credencial e a legitimidade de falar da sua grandeza dentro de uma essência, porque você é muito maior do que qualquer automotivação. Saiba disso. Você é o que você é. E o externo não tem poder de definir quem que você é. A não ser que você entre dentro de um coliseu e você permite que um leiloador vai bater o martelo de quem dá mais para dizer qual o seu valor.
Alguns se submetem a esse cenário. Então, uns têm um valor pelo um prato de lentilha, outro tem o seu valor pela a posse de um novo emprego ou pela aprovação de um emprego, outros podem ter um valor talvez por uma noite de motel, outros têm talvez o valor de repente por causa de uma credencial religiosa. Tudo isso é periférico, tudo isso é inconsistente, tudo isso é provisório, tudo isso é passageiro e tudo isso, eu diria, é profano. O que é essencial, o que é legítimo e o que é tudo de bom é a sua vida, a sua grandeza, o seu ser. Não importa se talvez você esteja cheio de cascalhos e não consiga ver a sua beleza, a leveza e a grandeza do seu ser. Mas uma coisa é certa, vai tirando esses cascalhos que colocaram e que de alguma maneira invadiram a sua privacidade, vai tirando. E você vai perceber a joia preciosa, a pérola de altíssimo valor, né? O diamante lapidado que não tem preço, que o teu Criador assim o lapidou e te fez como ser único. Pare, pense, reflita e analisa sobre isto.